Olá, esta é a apresentação do nosso projeto integrador do terceiro semestre em Literatura e Pedagogia. O nosso projeto é um projeto integrador com o tema Adaptação Curricular, o Multiculturalismo no Ambiente Escolar. E o título do nosso trabalho é a Integração dos Alunos Imigrantes Refugiados ao Ambiente Escolar. Eu vou apresentar os integrantes do grupo, no caso a Débora do Polo de Mauá e eu, Diego, do Polo de Guarulhos. Para poder explicar um pouquinho como foi a elaboração do nosso trabalho, do nosso protótipo, vamos resumir em algumas etapas, que no caso inicia com a delimitação do problema a ser tratado, onde após uma pesquisa, né, nos acervos e nos repositórios acadêmicos, verificamos que um dos temas que tem pouca atenção, né, pela academia, né, pelos pesquisadores, é essa questão da imigração. Então, foi um tema que a gente escolheu, né, como norteador e nos motivou a procurar uma escola que tenha um público que tenha a questão do aluno imigrante ou aluno refugiado, para poder tratar esse tema do multiculturalismo. E a escolha da escola foi justamente nessa linha, onde nós escolhemos a região de Guarulhos, mais precisamente no Parque Secap, na escola Professora Zuma Castanheira. Essa escola é próxima do aeroporto de Cumbica e ela tem vários bairros vizinhos, onde nós temos essa questão da imigração e dos refugiados muito constante. Então, foi a escolha feita pelo grupo para poder prosseguir com o nosso trabalho. Então, para poder fazer a elaboração do protótipo, nós fizemos a pesquisa, né, em relação aos acadêmicos que nós iríamos trabalhar e aos artigos técnicos que tratam sobre o assunto e, obviamente, fizemos a visita da escola também para poder coletar as informações com os professores a respeito desse tema, onde nós vimos que uma das questões que tem o maior problema, né, quando nós temos alunos imigrantes é o idioma, porque muitos dos pais desses alunos imigrantes falam no idioma natal, o que dificulta um pouquinho o aprendizado desses alunos com a escola brasileira. E a outra questão da socialização, onde esses alunos têm um pouco de dificuldade devido à sua cultura ser um pouco diferente, né, na maioria dos casos, em relação à cultura brasileira. E aí nós vemos, né, justamente como um incentivo, né, até mesmo pelo insight que a professora nos deu durante a entrevista, que os alunos podem ser vetores para poder levar a questão do multiculturalismo para os pais e para poder tratar esta questão cultural, da diferença entre a cultura brasileira e a cultura desses alunos imigrantes. Com a elaboração da nossa aula, onde foi coletada algumas informações de documentação com os professores, né, documentação do município, nós elaboramos o protótipo e levamos para avaliação da escola, no caso para a professora que nós escolhemos a turma-alvo, no caso uma turma de segundo ano, e para a coordenadora pedagógica para validação do plano de ensino, onde tiveram alguns comentários e houve a aprovação por parte das duas professoras para a aplicação dessa aula após a correção do protótipo. O grupo se reuniu e fez todos os ajustes necessários para que nós pudéssemos aplicar essa aula na data que foi programada pelo grupo com a coordenação da escola. E com a aplicação da aula, nós obtivemos sucesso com a execução da aula por parte da professora, onde todos os pontos que nós tínhamos planejado na aula foram executados com maestria pela professora.
Para detalhar um pouquinho de como nós delimitamos o problema relacionado ao tema que foi escolhido pela Univesp, nós usamos a ferramenta Miro, onde nós trabalhamos com a estratégia do brainstorm, que nós delimitamos o problema, aí nós revertemos esse problema, coletamos algumas ideias que pudessem ajudar na reversão do problema, e com isso nós identificamos as possíveis soluções para os problemas encontrados com relação ao tema e a pergunta norteadora do nosso trabalho. Para a elaboração do protótipo, nós utilizamos 2 documentos que são norteadores na educação municipal aqui de Guarulhos, que foi o município que nós escolhemos como alvo. O primeiro documento é o Currículo Paulista, que é baseado na BNCC. Esse Currículo Paulista ele, nos trouxe a questão dos objetivos de conhecimento e as habilidades que devem ser trabalhadas com os nossos alunos. E o outro documento que também trabalha de forma conjunta com o Currículo Paulista é o QSN, que é o Quadro dos Saberes Necessários, que tem o mesmo objetivo do Currículo Paulista, mas voltado para a realidade do município de Guarulhos. Então, com os 2 documentos, nós chegamos a um consenso de montar uma aula com relação ao título do nosso trabalho, que é Integração de Alunos Imigrantes e Refugiados ao Ambiente Escolar. E, com isso, nós iríamos trabalhar com uma aula multidisciplinar, onde nós iríamos integrar 3 áreas, 3 disciplinas no segundo ano, que no caso é a língua portuguesa, e geografia e história na mesma aula. E nós optamos por usar uma estratégia de aprendizagem com uma leitura em roda e a discussão do tema, para poder fortalecer essa questão do multiculturalismo com os nossos alunos. Nesta imagem, nós podemos ver a professora fazendo a primeira introdução na aula, onde, pelo planejamento de ensino, foi determinado que, antes de começar a leitura do livro, que no caso nós escolhemos o livro A Viagem, que é da autora italiana Francesca Sanna. Esse livro trata-se de uma história real, que ela entrevistou pessoas refugiadas na Itália, que vieram para a Itália, morar na Itália, que fugiram de seus países que estavam em guerra, e através dessa experiência com essas pessoas, ela desenvolveu esse livro com uma história muito bonita e forte, já contextualizada para a idade dos alunos do segundo ano. A professora, antes de começar a leitura, ela fez uma discussão desse tema imigração com os alunos, para poder entender qual é o nível de conhecimento dos alunos sobre o tema e trabalhar alguns conceitos como fronteira, as dificuldades do povo imigrante ao vir a um país diferente para morar, e para poder justamente nivelar o nível de conhecimento sobre o tema com os alunos antes da leitura. Esta imagem mostra os alunos concentrados, prestando atenção na explanação da professora, e como ela utilizou a estratégia da arguição, os alunos tiveram uma participação muito ampla em relação ao tema, respondendo as perguntas, e me surpreendendo até certo momento com o nível de conhecimento do tema. Muitos alunos já têm um conhecimento sobre a questão da imigração, e isso possibilitou que todos os alunos entendessem de uma maneira clara e simples sobre a questão da imigração antes da leitura do livro. Após a questão da arguição com os alunos, a professora deu início à leitura do livro A Viagem. Neste livro, ela pôde ler de maneira contextualizada e justamente dentro da história a ser abordada, todo o trajeto dessa família até chegar no país para serem refugiadas
e fugirem da questão da guerra. Para poder utilizar da leitura, a professora utilizou a projeção multimídia, onde no momento que ela fosse lendo as páginas do livro, os alunos poderiam acompanhar na projeção as imagens do livro, para poder acompanhar a história juntamente com as imagens elaboradas pela autora. Após a leitura, a professora propôs uma atividade de fixação, primeiro com a discussão do tema, né, de qual o entendimento dos alunos com relação à história, e com a ajuda da primeira explanação sobre o tema imigração, ajudou aos alunos a responderem, né, e a entenderem melhor a leitura sobre a história da viagem. E com isso, a professora solicitou que os alunos fizessem uma folha sulfite, a elaboração de palavras ou frases que contextualizam com a leitura do livro, e também criação de um desenho com base nas ilustrações feitas pela autora Francesca Sanna. E aqui nós podemos ver os alunos trabalhando, né, na atividade, a professora fazendo a supervisão durante a aula, e a aula ocorreu de uma maneira correta, né, conforme foi planejado pelo planejamento de ensino, né, onde a aula obteve sucesso na sua execução. O título da nossa história chama-se A Viagem. Nossa autora chama-se Francesca Sanna. Provavelmente ela não é daqui. Não sei. Depois a gente vê se tem uma biografia dela. Nossa contracapa. O que é contracapa? Essa é a ilustração que tem aqui. Bonito, né? O que vocês veem aqui? Uma praia. Será que é praia? Mas tem praia. Ei, tem praia perto de floresta? No deserto? No deserto tem água? E essas pessoas aqui, o que elas estão fazendo? Passeando? São quem? Imigrantes. São imigrantes? Vamos ver se a gente são Ou imigrantes. turista. Elas estão correndo, eu acho. Eu não vi. Será que quando a gente tsunami? Será que elas estão correndo as pessoas na Olha aqui. Aí a Eu vivia com minha família em uma cidade perto do mar. Durante o verão, costumávamos ir à praia, mas nunca fomos lá, pois no ano passado nossas vidas mudaram para sempre. A guerra começou, Heitor. Todos os dias, coisas ruins aconteciam à nossa volta. Guerra, sobre a viagem, sobre migrantes. O que mais? Sobre a vida da menina, ponto principal. Sobre a vida de uma família que precisou se ausentar da casa dela para passar por muitos perigos para se chegar a um outro país, que ela sabia onde ela ia estudar, onde ela ia trabalhar, aonde que ela ia comer. Ela sabia? Não, ela não sabia. Ela passou por medos? Sim, Passou. porque ela teve que Muitos. dormir na floresta.
Foi tudo muito fácil. Não. Não, foi tudo muito difícil. Eles tinham segurança com alguma coisa?